Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer algumas correções no conteúdo do Thiago Santinelli, haja vista que há muitos erros. Entretanto, eu não acho que ele seja um cara mal intencionado. Eu acho que Mao Tse Tung era mal intencionado, eu acho que Stalin era mal intencionado, eu acho que Fidel Castro era mal intencionado. O Santinelli em si, ele é só um homem com uma baixa capacidade de concentração para ler e pesquisar as coisas. O Santinelli é basicamente só um homem com falta de capacidade intracromossômica específica para a atividade intelectual. Não tem, não há. Então eu que tenho essa capacidade e mais do que me sobra, vou fazer as correções. Bom, vocês vão entender. Queria dar aí meus parabéns aí, porra, 1 ano. Parabéns aí, galera, vamos aplaudir. Parabéns pro Olavo, foi fiel a tudo que ele acreditava, fiel ao ponto de ser trouxa o suficiente, de não tomar vacina e morrer. É bom lembrar que eu fui a primeira pessoa a avisar que isso ia acontecer, porque além de mestre, eu sou profeta também. Já olha o print aí ó, no Twitter. Em 2020, eu já tava avisando que se ele... Quando o Olavo de Carvalho infectado com o corona tá liberado rir muito e fazer meme. eu ia zoar, então não vem me encher o saco, porque eu avisei. Isso é claramente uma fake news, com tipo assim, 3 cliques a gente consegue verificar direto com o médico particular do Olavo se foi realmente disso que ele partiu ou não. Qualquer um consegue encontrar a matéria, ó, Olavo de Carvalho não de Covid-19, afirma médico particular do escritor. Quem é que sabe mais sobre a vida particular e saúde de um velho idoso? O seu médico particular ou, sei lá, o jornalista da Globo? É claro que seu médico particular. É uma capacidade que tu tem que ter de perceber as coisas em um nível hierárquico para entender que tu não pode confiar na notícia de um jornalista, haja vista que o cara que estava em contato com o Olavo disse algo contrário. E ainda que ele tivesse partido realmente de Covid, isso não é demérito, ele tinha 73 anos, igual um cachorro. Então, aliás, ele tinha um tumor estacionário no pulmão, ele já passou perto da morte várias e várias vezes. Não é como se a gente pegasse um jovem de 14 anos, que aí se renegou e não quis tomar, e tava com toda a saúde. Não. O Olavo já tinha problemas de saúde há anos. A gente tem fotos dele no hospital há anos, cara. A saúde dele não era muito boa. Ele tinha um hábito bem ruim, que era o tabagismo. E claro que dentro dessa zombaria, o projeto final é afirmar: o Olavo odeia vacinas. Só que não é bem esse o caso se tu estudar. A gente tem 2 vezes que o Olavo fala sobre vacinas. E aqui eu vou pegar direto na fonte para vocês verem. Aqui a gente tem tweets do Olavo falando: o falecido doutor Carlos Armando de Moura Ribeiro dizia explicitamente: vacinas matam ou endoidam. Nunca deu uma a um filho seu. Se houver algum problema, vem aqui que eu resolvo. As pessoas cortaram o resto, cortaram todo o contexto pra parecer que o Olavo tava falando, tipo, que não é pra dar vacina pra ninguém. Mas o contexto é muito diferente. O contexto é o seguinte, ó, aquele doutor ali, ele dizia para as pessoas não entupirem as pessoas de medicamentos químicos, drogas químicas, e levarem as crianças até ele, que ele resolvia. O contexto é exatamente esse, pessoal, se vocês procurarem. Infelizmente é impossível acessar o X do Brasil, portanto eu não tenho como acessar mais. Aí restou só esse print aí, mas tá cortado de contexto. O contexto geral é que o doutor realmente ele conseguia curar as pessoas. Por quê? Porque aquele médico ele era um médico homeopata. Portanto, ele tem uma forma mais holística de interpretar o jeito de se fazer medicina, tá? Ao qual o professor Olavo provavelmente, assim, ó, muito provavelmente, também é adepto a esse tipo de visão. O Olavo sempre teve um negócio mais sistêmico, holístico em relação à visão de mundo e não mais centrado. E a segunda vez que o Olavo falou sobre as vacinas, ele falou especificamente sobre a vacina Coronavac produzida na China. Ele falou que não confiaria em um negócio feito às pressas por chineses, etc. Não é algo tão absurdo, tipo assim, todo mundo sabe que vacinas são seguras, ninguém é idiota de negar isso. No entanto, uma vacina produzida às pressas,
óbvio que pode estar errado e causar consequências. Ninguém é criança aqui também de negar. Veja se o Olavo não tomava vacina. Claro que tomava, pessoal. O Olavo não era antivacina. Isso aí é teoria da conspiração de pessoas sem capacidade intracromossomial específica de análise da realidade. Aqui eu dou a prova última que o Olavo era pró-vacina. Ele está tomando medicamento direto na veia, pessoal, nessa foto. Se ele fosse um louco antivacina, ele tinha arrancado tudo que é aparelho de si próprio e não ia tomar nada na veia. Esse tipo de teoria contra alguém consegue prosperar só no Brasil mesmo, que as pessoas não vão lá verificar se não existe uma foto do cara tomando vacina, mano. Ou não conferem o contexto do que foi falado e replicam as coisas. Nesta outra foto aqui a gente tem, parece que um catéter no Olavo, entendeu? Um catéter é um negócio que funciona pra facilitar. Eu não tenho certeza do que eu tô falando aqui, porque isso aqui pode ser que não seja um catéter, mas se for um catéter, isso é pra facilitar as vacinações, no caso, ingerir substâncias com agulha, etc, direto no corpo, tá? Então eu acho que a gente encerra essa histeria de, não, ele negou até o último dia. Não, ele não morreu de Covid, não, ele não era negacionista de vacina. Ele falou um negócio sobre um médico homeopata, que é uma opinião dele, ele tem direito de ter essa opinião, e ele não estava seguro em relação a uma vacina produzida às pressas, o que de fato é uma preocupação justa, que posteriormente se provou que a vacina não era perigosa coisíssima nenhuma. Eu sou vacinado, não deu nada. Estamos num grande momento aqui onde vamos celebrar e vamos comer do corpo e do sangue de Olavo de Carvalho para comemorar um ano da sua morte. E aqui a gente tem duas coisas, né? Uma ridicularização da Eucaristia juntamente com uma alfinetada que, o sangue do Olavo é a Pepsi. Existe em outros vídeos o Santinelli pegando aquele corte que o Olavo fala que a Pepsi tinha células de fetos abortados e ele acha que aquilo é real, tipo assim, como eu disse, é a falta de capacidade de ir procurar informações. Qualquer corte que chegue nele, a primeira coisa que ele faz é dizer, você viu que isso aqui é uma verdade absoluta? E ele não vai pesquisar o que é contexto, o que é nada. Acaba que é engraçado porque o Santinelli passa um vexame enorme. O professor Olavo de fato falou aquilo porque ele estava lendo uma notícia. O programa do professor Olavo chamado True or Speak é um programa em que o Olavo lia as notícias, pessoal. Então, quando ele fala aquilo, ele está apavorado porque ele viu aquela notícia em um veículo norte-americano. E nesse momento fica parecendo que eu tô puxando um sarro enorme, que eu tô, eu estou defendendo o Olavo. Mas vamos pra checagem de fatos, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Pepsi abandona pesquisa envolvendo material fetal após boicote pró-vida, pessoal. Essa empresa aqui, pessoal. Eu até vou trazer uma matéria aqui, que foi escrita em 2022 pelo Poder 360. É da Paula Smith. No momento em que celebravam a morte de Olavo de Carvalho, alguns de seus detratores ressuscitaram uma das histórias mais estapafúrdias que eu já ouvi. O uso de células de fetos abortados na indústria alimentícia. Abre aspas, a Pepsi está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes, disse Olavo. Eu busquei e achei o vídeo. O Olavo disse aquilo mesmo. Jesus, naquele momento só consegui ter pena do professor. Pensei no balanço final de uma biografia, naquela matemática sem fórmula onde calculamos o que fizemos de bom e de ruim e tentamos descobrir se o mundo ficou um pouco melhor com nossa passagem aqui na Terra. Pensei nos erros e acertos que jogamos displicentemente no lago da existência e que se propagam, para o bem ou para o mal, em ondas infinitas. Daí fui no DuckDuckGo saber de onde Olavo tirou aquela história absurda e descobri, graças a seus inimigos, que o grande absurdo era eu não saber que tal indústria existia. A fala de Olavo foi gravada em vídeo e passou a ser reproduzida com frequência por aqueles que o detestam. Aliás, abrindo um parêntese aqui, é o primeiro caso de fake news registrado na história do mundo. Uma notícia tirada de contexto para prejudicar alguém
É literalmente a primeira fake news da história do mundo moderno, tá? Aí ela continuou o texto dizendo: e essa notícia é falsa, como se pode ser atestado por qualquer checador de notícias que se despreze. O que não é um demérito para o Olavo, que notificou parcialmente certo. Primeiro que um programa que lê notícias e aí sai nos noticiários e ele erra, a culpa não é dele em si. Seria do veículo jornalístico, tá? Então o texto continua. O que muitos não sabem, contudo, é que essa frase, ainda que tecnicamente falsa, está mais próxima da verdade do que imaginam. Para surpresa de quem se deixa guiar pelo quem disse em vez de o que é dito, de fato existia uma fábrica de adoçantes que fazia experimentos com o uso de células derivados de restos fetais. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Vocês estão entendendo que ninguém falou e o velho foi tratado como louco por descrever? Claro, ele errou na forma de descrever, mas ele estava quase 99,9% certo. A empresa Cenomix foi comprada em 2018 pela Firmenich e realmente tinha um acordo comercial com a Pepsi. Quem disse isso foi a própria Pepsi, respondendo a uma mensagem de uma conta já expurgada do Twitter. Bom, não vou ler todo o texto, vocês podem lá ler e verem que o professor estava mais perto da realidade do que quem negou esse tipo de pesquisa com esse tipo de células e que a Pepsi não estava envolvida. Estava sim, ponto final, isso é notícia pública. Como é que tu trata um cara que tá falando algo óbvio, que é uma notícia óbvia, como doido, sendo que tu tá negando a realidade? É bizarro pensar que as pessoas utilizam isso como argumento. Ah, Olavo, aquele louco que falava da Pepsi, sendo que quem é louco é quem nega esse tipo de pesquisa que a própria Pepsi disse que fazia. Recadinho pra você aí que quer bater de frente com a ciência, que você diz que vacina não existe, que a Terra é plana, vai seguindo 14 ideias, porque você vai aparecer aqui, ó. Ou o seu destino é aqui, ó. Caixãozinho de madeira. Primeiro que todas as pessoas estão destinadas à morte, mesmo que acreditem em ciência, em vacina, em terra geocêntrica, heliocêntrica. Nenhuma crença em teoria vai tornar alguém imortal. Algumas pessoas só vão partir mais cedo que outras, dependendo da qualidade de ideias que aceitam como crenças. Se um sujeito aceita que a gravidade é uma mentira e ele pode pular de cima do 15º andar, a crença nessa ideia estúpida vai o levar a partir mais cedo. No entanto, o sujeito que acredita que a gravidade existe também vai partir igualmente, mesmo que não pule de nenhum prédio e tome todas as suas vacinas, etc. Então é só uma bobagem verbal que foi dita, tá? E agora tá na hora de desmascarar outra coisa muito falsa em relação ao Olavo. Ele era terraplanista. É incrível, né? Colocaram todas as coisas simultaneamente em um homem. Ele falava loucura, era terraplanista, era antivacina e ninguém desconfia que é mentira. Tipo assim, não, ele realmente aceitou todas as ideias esquisitas em uma só personalidade. Bom, lembra que eu disse que o Santinelli, ele não tem capacidade intracromossomial específica para entender as coisas que o Olavo falava e sequer vai entender o que eu falo, provavelmente. O erro dele é muito esdrúxulo. O professor Olavo, em um vídeo que ele comentava sobre o olho humano, sobre a perspectiva humana, ele disse, eu vou fazer uma parafrase porque eu não me lembro como reproduzir a fala dele exatamente, mas ele disse assim, ó: os seres humanos têm uma perspectiva geocêntrica, porque a gente observa a Terra como se ela fosse plana. E a perspectiva de um observador espacial heliocêntrico nunca foi vista por um ser humano. Essas foram as palavras do professor Olavo. O que é verdade? Quando tu observa a Terra, bom, todo mundo aqui sabe que a Terra é redonda. No entanto, quando a gente olha, dá a impressão que ela é plana, ou seja, a nossa perspectiva, o nosso olho, ele é geocêntrico, parece que a gente está no centro do universo. E, de fato, nenhum astronauta foi tão longe assim, com seus olhos ir lá ver a perspectiva heliocêntrica. Agora, claro,
sondas espaciais foram. E aqui entra um erro do professor Olavo de não ter especificado isso. Ele falou que nenhum ser humano foi lá ver a perspectiva heliocêntrica do negócio. Só que a gente pode considerar que os olhos humanos as câmeras são extensões dos olhos humanos e que a gente já conseguiu perceber sim o universo de forma heliocêntrica através dos avanços tecnológicos. E aí aqui é uma bola fora do professor Olavo, que eu considero que seja uma bola fora, né? Tipo, porque ele não considerou que as câmeras fossem extensões dos olhos humanos. Vejam, a imagem medieval do cosmos mostrava o céu tal como visto desde a Terra. Portanto, tal como visto desde um centro de observação, que era o lugar onde o observador estava, que era a Terra. O sistema copernicano descreve o céu desde que ponto de vista? Quando nós vemos o universo copernicano, o sistema solar, com o Sol no centro, a Terra girando em torno, eu digo, onde está o observador que enxerga isso? Era um observador celeste totalmente hipotético. Então, este é o primeiro ponto. Ninguém jamais viu o universo copernicano. Todo mundo continua vivendo no bom e velho universo geocêntrico de Ptolomeu. Tanto que esse mesmo sistema geocêntrico é usado até hoje na navegação e nas viagens espaciais. Tá certo? Então, o Sol pode ser o centro do sistema solar, mas nós não estamos no Sol e não nos deslocamos no Sol. Então, como é que essas duas imagens, desenhadas desde pontos de vista tão diferentes, como é que uma poderia contradizer a outra? Simplesmente não pode. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. O segundo ponto. A imagem medieval, ou hoje em dia os mapas astrológicos, descrevem o céu tal como aparece. Esse é um céu visual, céu tal como é visto. Tá certo? E a imagem copernicana, mais tarde aperfeiçoada por Kepler, descreve o céu a partir das forças mecânicas que movem os astros. É um ponto de vista completamente diferente. Você, para ver os astros se movendo no céu, você precisa saber o que os está movendo? Não. Então é como se você partiu de uma descrição óptica e passou para uma descrição mecânica. Como é que uma pode desmentir a outra? Não pode, absolutamente. Isso quer dizer que o sistema copernicano e o sistema ptolemaico, como o próprio Copérnico achava, não se desmentem de maneira alguma. Eles são apenas dois pontos de vista pelos quais o céu pode ser descrito. O ser humano não pode ver os planetas girando em torno do Sol. Não tem como ver isso. Você vai vê-los girando em torno da Terra. Este é, vamos dizer, é um movimento aparente, porém real. Agora, a mecânica do negócio, quer dizer, o que impele o movimento dos astros? E se você aplica isso à lei da gravitação de Newton, tá certo? Então você tem um outro modelo baseado não no céu visível, mas no céu mecânico. Está entendendo? Ora, o que o céu mecânico pode desmentir o céu visível? Se as forças físicas fazem os planetas girarem em torno do Sol, isso impede que, vistos desde a Terra, eles continuem girando em torno da Terra? De maneira alguma. Né? Então, a confusão, vamos dizer, do panorama visível com o esquema mecânico, para mim, foi um dos grandes desastres intelectuais da história humana, do qual nós não nos refizemos até hoje. Eu não tenho problema nenhum com erros e acertos das pessoas. O que me dá nojo é pessoas com falta de capacidade arrotando vaidade e dizendo, não, ele era assim, aquilo, isso e aquilo. E aí, tipo, claramente não era. Eu fui lá verificar isso. O Santinelli não foi verificar nada. Ele simplesmente leu o headline de jornal e se convenceu que era verdade
última e não foi ler uma notícia sequer. Pessoal, algo muito importante aqui para todos. Cliquem no terceiro link da descrição e entrem para o meu grupo de WhatsApp, porque lá eu aviso todos os vídeos que saem, tá?